Reddit. O meu namorado contou ao grupo de amigos dele que o nosso bebê provavelmente nem é dele, porque eu seria aquele tipo de rapariga. Olá a todos. Conheci Remy numa festa de aniversário de uma amiga há cerca de 2 anos e meio. Freia, que conheço desde o ensino básico, estava a celebrar 28 anos e alugou uma área reservada num bar no centro da cidade. Remy estava presente porque conhecia o namorado da Freia, Bradford, através de uma liga desportiva recreativa em que ambos participavam. Conversamos durante praticamente toda a noite. Ele tinha sentido de humor, era atraente e recordava pormenores do que eu dizia, algo que para mim era raro, já que a maioria dos homens com quem tinha saído anteriormente tinha capacidades de escuta equivalentes a uma parede de tijolos. Trocamos números e começamos a enviar mensagens. O primeiro encontro aconteceu 2 semanas depois. Durante o primeiro ano e meio, tudo correu genuinamente bem, ao ponto de eu sentir que tinha encontrado a minha pessoa. Ele conheceu os meus pais por volta do 6º mês e eu conheci a família dele na mesma altura. A mãe, Valerie, era sempre ligeiramente fria comigo, mas Remy dizia que ela era assim com toda a gente, e por isso não levei a peito. O pai, Franklin, era simpático, embora um pouco reservado, mantendo-se mais em segundo plano. A irmã mais nova, Chelsea, tinha 23 anos, e sinceramente dávamos-nos bem. Comentava as minhas publicações no Instagram e conversávamos nos jantares de família, nada profundo, mas cordial. Remy e eu mudamos-nos para viver juntos após cerca de 14 meses de namoro. Arrendamos um apartamento com 2 quartos numa zona razoável, dividimos as despesas e começamos a construir uma vida em conjunto. Eu acreditava que estávamos sólidos. Acreditava que caminhávamos para um noivado. Ele fazia comentários sobre anéis, sobre querer filhos um dia, sobre imaginar um futuro comigo, tudo aquilo que alguém deseja ouvir. Depois engravidei. Não foi planeado. Eu tomava contraceptivos, mas aparentemente faço parte das estatísticas azaradas, porque aqui estou eu a gerar um ser humano completo. Quando contei a Remy, ele ficou inicialmente em choque, como eu já esperava. Sentamo-nos no sofá e ele permaneceu a olhar para a parede durante cerca de 10 minutos. Depois disse que conseguiríamos ultrapassar aquilo e que iríamos encontrar uma solução. Durante algumas semanas, pareceu genuinamente entusiasmado. Começou a pesquisar berços na internet, falou sobre possíveis nomes e contou a família dele antes mesmo de eu estar preparada, tal era a empolgação. Mas então algo mudou. Começou por volta do 3º mês. Comentários pequenos, subtis, mas constantes. Estávamos fora de casa e ele perguntava com quem eu estava a trocar mensagens. Eu mostrava-lhe o telefone sem qualquer problema, pois não tinha nada a esconder, e ele acenava, mas aquele olhar desconfiado permanecia. Começou a perguntar sobre o meu dia de uma forma que soava menos a interesse e mais a interrogatório. Onde eu tinha ido, com quem tinha estado, a que horas tinha regressado, e por que motivo não tinha respondido à mensagem dele durante 40 minutos. Convenci-me de que era apenas ansiedade relacionada com a ideia de se tornar pai pela primeira vez, nervosismo típico de alguém que encara uma nova responsabilidade. Tentei ser paciente, tentei tranquilizá-lo. Cheguei ao ponto de lhe oferecer acesso à minha localização no telefone, algo que ele aceitou, e pensei que isso o deixaria mais seguro. Contudo, não o deixou mais tranquilo. Por volta do 4º mês, descobri o grupo de conversação. Remy tem um grupo de amigos, cerca de 8 homens que conhece desde o ensino secundário, juntamente com alguns outros que se juntaram ao longo dos anos. Tem um grupo chamado The Boys que eu conhecia porque já o tinha visto inúmeras vezes aparecer no ecrã do telefone dele, sempre com mensagens sobre desporto, planos de fim de semana ou memes absurdos. Numa noite, Remy adormeceu no sofá com o telemóvel destravado pousado no peito. Não estava a vasculhar nada, limitei-me a pegar no aparelho para o colocar na mesa de centro, para evitar que caísse e se partisse. No entanto, no momento em que o peguei, chegou uma mensagem do amigo dele, Justin, que dizia: "Pá, há alguma novidade sobre a situação?" E não sei porquê, mas algo dentro de mim simplesmente soube que aquilo era mal. Fiquei imóvel durante cerca de 2 minutos a tentar decidir o que fazer. Este é o pai do meu filho. Este é o homem com quem eu vivo. É alguém em quem eu confiava completamente. E ainda assim, abri o grupo. O que encontrei fez com que me sentasse no chão, porque as minhas pernas deixaram de me sustentar. Havia uma conversa inteira iniciada cerca de 3 semanas antes, na qual Remy dizia aos 15 homens daquele grupo que tinha quase a certeza de que eu o tinha traído e que o bebê provavelmente não era dele. Afirmava que eu era aquele tipo de rapariga, expressão que ainda hoje não consigo compreender, porque nunca lhe dei qualquer motivo para suspeitar de mim. Dizia que tinha notado uma diferença no meu comportamento desde que engravidei. Dizia que eu estava calma demais em relação à situação, o que, segundo ele, significava que eu escondia alguma coisa. E depois aqueles 15 homens, incluindo o irmão dele, Hank, alguém com quem eu tinha jantado várias vezes, criaram uma sondagem verdadeira, intitulada Com Quem Ela Realmente Dormiu, com opções que incluíam o próprio irmão de Remy,
3 colegas de trabalho meus cujos nomes ele aparentemente conhecia porque eu os tinha mencionado casualmente, um homem chamado Harold, de quem precisei de alguns minutos para recordar que era o marido de uma amiga que conheci apenas uma vez numa noite de jogos, e uma opção que dizia simplesmente a aventura aleatória do Tinder. 15 homens votaram. 15. Alguns votaram mais do que uma vez, em tom de brincadeira. Havia comentários como aposto no colega de trabalho, casos no escritório são clássicos e não, o Ank de certeza que conseguiu. Ao que o próprio Ank respondeu com vários emojis de riso e vocês são doidos, mas não aponho de parte, o próprio irmão dele, a fazer piadas sobre supostamente se ter envolvido comigo, a participar numa sondagem sobre a paternidade do meu bebê como se fosse uma liga de fantasia de futebol americano. Fiquei sentada naquele chão até as minhas pernas ficarem dormentes. Remy continuava a dormir até a ressonar, o que me pareceu quase uma afronta. Ele a dormir em paz enquanto eu descobria que tinha andado a dizer a toda a gente que eu era uma traidora e mentirosa. Quando acordei, percebeu de imediato que algo estava errado, porque aparentemente a minha expressão era suficiente para o assustar. Perguntei-lhe diretamente do que se tratava o grupo. Ele tentou agarrar o telefone primeiro, o que me disse tudo. Quando afastei o aparelho, começou com as desculpas. Disse que não era sério. Disse que estavam apenas a brincar. Disse que os homens falavam assim e que eu não compreenderia. Perguntei-lhe se acreditava genuinamente que o bebê não era dele e ele não conseguiu olhar para mim. Virou literalmente a cabeça e ficou a encarar a televisão, que nem sequer estava ligada. Voltei a perguntar. Ele respondeu que não sabia, que havia algo que lhe parecia estranho, que eu andava esquisita ultimamente e que tinha direito aos seus sentimentos. Perguntei-lhe que ação concreta minha o tinha levado a pensar que eu o traíra. Pedi-lhe um único exemplo, uma única prova, um único momento que tivesse despertado suspeitas. Ele não conseguiu apresentar nada. Limitou-se a repetir que era uma sensação, um pressentimento, uma vibração que eu nunca compreenderia porque não estava na posição dele. Discutimos até às 3 da manhã. Eu chorava, ele defendia-se e nada era resolvido. Continuava a dizer que eu estava a exagerar, que se eu não tivesse mexido no telefone dele não teria descoberto nada, que tinha violado a privacidade dele ao ler as mensagens. Eu apontei que aquelas mensagens eram sobre mim, sobre o nosso bebê, sobre acusações de infidelidade dirigidas a mim. E ele ainda assim afirmou que isso não interessava porque eu não devia ter olhado. As semanas seguintes foram um inferno. Pensei em ir embora, mas estava grávida de 5 meses e completamente exausta, e uma parte de mim ainda alimentava a esperança de que conseguíssemos ultrapassar tudo. Remy acabou por pedir desculpa. Disse que ia falar com os amigos, que encerraria o grupo de conversação. Perguntei-lhe se acreditava realmente em mim, se confiava que eu nunca o tinha traído, e ele respondeu que sim, que acreditava. Que estava apenas estressado com a ideia de se tornar pai e que a mente dele tinha ido para um lugar sombrio. Eu queria acreditar nele, queria mesmo, e por isso tentei. As coisas estavam tensas, mas estávamos a esforçar-nos. Fomos a uma sessão de terapia de casal que foi estranha, mas soube a progresso. Ele começou a mostrar-se mais carinhoso novamente. Acompanhou-me a uma ecografia, segurou-me na mão e eu pensei que talvez estivéssemos a reencontrar o caminho. Depois chegou o 4 de julho. A família de Remy organiza sempre um enorme churrasco nesse dia, na casa dos pais dele. Tem um quintal grande com piscina, e a mãe dele esmera-se na decoração e na comida. Já participei em 3 desses encontros. O do ano passado tinha sido até divertido. Jogamos corinhole e o tio dele contou histórias embaraçosas da infância de Remy, e eu senti-me genuinamente incluída. Este ano Valerie mal olhou para mim quando chegamos. Notei, mas não disse nada porque não queria criar drama. Chelsea também estava estranha. Olhava para mim e depois sussurrava qualquer coisa às amigas. Convenci-me de que estava a ser paranoica, que toda a situação do grupo de mensagens me tinha deixado hipersensível a ameaças que talvez nem existissem. Cerca de 2 horas depois, quando a maioria das pessoas já tinha comido e estavam espalhadas pelo quintal a conversar e a beber, Remy subiu os degraus do alpendre como se estivesse prestes a fazer um brinde. Alguém assobiou. As pessoas aproximaram-se, esperando um discurso. Ele segurava uma cerveja e tinha no rosto uma expressão que eu nunca lhe tinha visto. Disse que tinha um anúncio a fazer. Disse que andara a refletir muito sobre honestidade, família e o que significa ser um homem. Disse que não iria permitir que alguém o fizesse de parvo ou que o prendesse a algo que não fosse verdadeiro. E então olhou diretamente para mim, ali de pé, com o meu vestido de grávida, a exibir a minha barriga de 7 meses, rodeada por cerca de 50 pessoas que agora me fitavam igualmente. E afirmou que iria fazer um teste de ADN assim que o bebê nascesse, porque tinha o direito de saber a verdade sobre se aquela criança era sequer dele, já que toda a gente sabia que eu era aquele tipo de rapariga. O silêncio durou talvez 2 segundos antes de Valerie se levantar da cadeira de jardim, caminhar até ele e abraçá-lo. Abraçou e disse, alto o suficiente para todos ouvirem, que estava orgulhosa dele por se defender e por não permitir que eu o prendesse, como o pai dele tinha sido preso. Eu nem sequer percebi o que aquilo significava.
Franklin, o pai, estava junto à grelha e ficou completamente inexpressivo. Ninguém explicou nada. Ninguém perguntou nada. Depois, o tio embriagado de Remy começou a bater palmas lentamente, literalmente a bater palmas devagar como se isto fosse um filme, e algumas pessoas juntaram-se a ele. Não todas, mas o suficiente. O suficiente para aplaudir o meu namorado por anunciar ao mundo que eu era uma traidora e uma mentirosa e que o bebê podia não ser dele. Eu não consegui mexer-me. As minhas pernas não respondiam. Permaneci ali com as mãos pousadas na barriga, enquanto as pessoas olhavam, sussurravam e algumas aplaudiam. E Remy continuava de pé nos degraus, com um ar satisfeito, quase orgulhoso, como se tivesse feito algo corajoso. Chelsea tinha o telefone na mão a filmar. Comentou para alguém ao lado que aquilo era para o grupo de família, que precisava da minha cara, da minha reação, da minha humilhação para partilhar no grupo. Consegui finalmente virar-me e caminhar em direção à casa porque precisava de me afastar, precisava de encontrar as chaves e sair dali. Mas 3 amigos de Remy tinham entrado pela porta de trás e encurralaram-me na cozinha. Justin Bradford, de quem eu até gostava, e outro homem cujo nome nem sei. Colocaram-se entre mim e a porta, chamando-me nomes, todos os nomes possíveis. Disseram que eu era nojenta, que tinha arruinado a vida de Remy, que toda a gente sabia o que eu era e que era apenas uma questão de tempo até ser desmascarada. Eu tentava passar, mas eles não se mexiam. Continuavam a insultar-me, a provocar-me, e ouvi as namoradas deles a rir no corredor. A rir. Como se aquilo fosse entretenimento. Consegui finalmente empurrar Bradford e correr até a porta da frente. As minhas mãos tremiam tanto que deixei cair as chaves 2 vezes. Entrei no carro e conduzi até a casa dos meus pais, que fica a cerca de 20 minutos dali. Mal me recordo da viagem. Só me lembro de chegar, da minha mãe abrir a porta e de eu desabar nos braços dela. Tinha 33 mensagens não lidas de Remy. As primeiras eram zangadas, dizendo que eu o tinha envergonhado ao sair, que tinha provado o ponto dele ao fugir. Depois tornaram-se confusas a perguntar por que eu não respondia. Em seguida, desesperadas, por favor, atende, não era sério, precisamos de falar repetidas vezes, misturadas com chamadas que continuo a enviar para o correio de voz. A mãe dele enviou-me 2 mensagens. A primeira dizia que eu devia ter vergonha por mentir ao filho dela. A segunda, enviada ontem, dizia que eu precisava de parar de dramatizar e conversar como uma adulta. Chelsea publicou algo na história do Instagram claramente sobre mim, algo sobre cobras e karma e como a verdade acaba sempre por vir ao de cima. Estou grávida de 7 meses. Nunca traí ninguém. Eu literalmente ofereci a este homem todas as palavras passe, todas as localizações e todo o acesso possível à minha vida inteira. E mesmo assim ele ficou diante de cerca de 50 pessoas a chamar-me mentirosa. A família dele aplaudiu. Os amigos dele encurralaram-me. Alguém destruiu o meu carro. E agora ele quer que eu responda às mensagens dele como se nada tivesse acontecido. Eu já nem sei o que estou a pedir aqui. Só precisava de contar isto a alguém. Precisava de escrever tudo, porque sempre que tento dizer em voz alta, começo a chorar e não consigo terminar. Os meus pais têm sido incríveis, mas vejo o quanto estão preocupados e não quero continuar a despejar tudo em cima deles. As minhas amigas estão furiosas e dizem-me constantemente para nunca mais falar com ele. Mas eu vou ter o bebê dele dentro de cerca de 2 meses e não sei como é que se deixa de falar com alguém com quem se vai partilhar um filho. O que é que eu faço? Como é que eu respondo a 33 mensagens de alguém que me humilhou diante de todas as pessoas que conhece? Como é que eu faço coparentalidade com um homem cuja mãe acha que eu sou uma armadilha? Como explico um dia ao meu filho que o pai anunciou diante de cerca de 50 pessoas que talvez ele nem fosse dele? Estou tão cansada, tão grávida e tão confusa sobre como cheguei aqui. Atualização. Muitas pessoas estão a perguntar se eu sei o que Valerie quis dizer quando falou que Franklin tinha sido preso. Eu não sei. Remy nunca mencionou nada sobre o pai e eu nunca lhe perguntei, porque parecia assunto de família que não era da minha conta. Mas depois de ler os comentários, estou a perceber que provavelmente há muito sobre esta família que eu desconheço. Também perguntaram sobre os colegas de trabalho cujos nomes estavam na sondagem. Sim, eu trabalho com homens. Sim, mencionei esses colegas ao Remy, como qualquer pessoa fala do seu dia. Não, nunca aconteceu nada com nenhum deles. Um deles, um homem chamado Harold, é literalmente casado e tem 3 filhos, e nós devemos ter trocado talvez 10 conversas ao longo de 2 anos. O facto de Remy transformar isso em alegada prova de um caso é absurdo. Vou atualizar se algo mudar. Neste momento estou apenas a tentar respirar. Atualização. Passaram-se 5 dias desde a minha publicação original e eu genuinamente nem sei por onde começar, porque aconteceu tanta coisa e tenho tentado processar tudo enquanto estou grávida de 7 meses e meio, exausta, emocional e absolutamente saturada de tudo. Em primeiro lugar, obrigada a todos os que comentaram e enviaram mensagens. Li cada uma delas. Algumas fizeram-me chorar, mas no bom sentido. Outras fizeram-me rir quando eu precisava desesperadamente.
e algumas deram-me conselhos que acabei por usar. Uma homenagem especial à pessoa que escreveu que eu precisava de parar de deixar Remy controlar a narrativa, porque esse comentário ficou a ecoar na minha cabeça durante 3 dias e, honestamente, mudou a forma como enfrentei tudo o que veio depois. Deixem-me contar o que aconteceu depois da minha publicação. Tive um momento em que estava deitada no meu quarto de infância a olhar para o teto, e percebi que tinha 2 escolhas, ou continuava escondida na casa dos meus pais, a ignorar as mensagens de Remy e a permitir que ele inventasse a história que quisesse junto da família e dos amigos, ou enfrentava isso de frente e obrigava-o a explicar-se diante de mim, não por mensagem, onde ele podia escrever respostas calculadas e manipular a conversa, mas cara a cara, onde eu podia ver as expressões dele e chamá-lo à atenção em tempo real. Por isso, enviei-lhe uma mensagem. Apenas uma. Disse que me encontraria com ele para conversar, mas teria de ser num local neutro e eu levaria a minha mãe. Ele começou a ligar-me quase de imediato, menos de 30 segundos depois de eu enviar a mensagem, mas eu não atendi. Voltei a escrever e disse que se ele não aceitasse essas condições, então não tínhamos nada a discutir. Ele concordou, embora contrariado. Tentou negociar para que fosse apenas entre nós, disse que não precisávamos da minha mãe envolvida, que isto era entre mim e ele. Respondi-lhe que ele tornara tudo público quando fez aquele anúncio perante cerca de 50 pessoas, e por isso já não tinha direito de decidir quem estava envolvido. Ele não respondeu durante cerca de 2 horas, mas acabou por aceitar. Disse que podíamos encontrar-nos numa esplanada perto da casa dos meus pais. O encontro foi há 3 dias numa tarde de sábado. A minha mãe e eu chegamos primeiro e sentamo-nos numa mesa ao fundo. Eu estava tão nervosa que achei que ia vomitar, o que também podia ser náusea da gravidez, mas o timing parecia demasiado oportuno. A minha mãe manteve a mão dela sobre a minha, debaixo da mesa, e disse-me que me lembrasse de que eu não tinha feito nada de errado e que não devia pedidos de desculpa ou explicações. Remy apareceu cerca de 10 minutos atrasado, o que me pareceu intencional, como se quisesse fazer-nos esperar. Começou a falar antes de eu conseguir abrir a boca, a dizer que eu tinha fugido, que o tinha deixado ali a parecer ridículo, que nunca lhe tinha dado oportunidade de explicar nada. O aperto da mão da minha mãe intensificou-se e percebi que ela estava a conter-se para não dizer nada. Deixei-o terminar o pequeno discurso sobre o quanto ele estava magoado e então, fiz-lhe uma única pergunta. Pedi-lhe que me explicasse ali mesmo, cara a cara, que provas tinha de que eu alguma vez o tinha traído. Não sentimentos. Não impressões. Provas reais. Ele começou a mexer obsessivamente nos pacotes de açúcar da mesa, incapaz de me encarar, e respondeu que não se tratava de provas, mas de padrões. Perguntei que padrões eram esses. Ele disse que eu estava distante desde que engravidei. Apontei que estava exausta, nauseada e a crescer um ser humano dentro do meu corpo, algo que naturalmente altera os níveis de energia de qualquer pessoa. Ele disse que eu estava sempre ao telemóvel. Eu recordei-lhe que lhe tinha dado acesso à minha localização e oferecido todas as palavras-passe, e que ele sabia exatamente com quem eu falava em todos os momentos. Ele disse que não se tratava do que ele podia provar, mas do que sentia. E eu fiquei simplesmente a olhar para ele, a tentar compreender como é que um homem que passou semanas a dizer à família inteira e aos amigos que eu era infiel estava agora a justificar-se com. Sentia que algo estava errado. A minha mãe finalmente interveio e perguntou-lhe se ele entendia o que tinha feito. Não apenas a acusação em si, mas a forma como a fez, a humilhação pública, o envolvimento da família, a sondagem no grupo de amigos. Perguntou-lhe se fazia ideia do que era estar ali, diante de cerca de 50 pessoas, a ser chamada mentirosa enquanto a mãe dele celebrava. A expressão de Remy mudou de uma forma que denunciava claramente que estava a tentar inventar uma defesa e não conseguia. Disse que a mãe dele estava apenas a apoiá-lo. A minha mãe soltou uma gargalhada, não divertida, mas incrédula, e perguntou se era isso que ele chamava apoio, humilhar publicamente a mãe do próprio neto. Nesse momento ele ficou defensivo, começou a elevar um pouco o tom de voz e afirmou que nós não compreendíamos a família dele, que eles tinham passado por certas situações e que a mãe tinha razões para ser protetora com ele. Perguntei-lhe que razões eram essas. Ele ficou em silêncio, por isso insisti. Perguntei-lhe o que a mãe queria dizer quando afirmou que estava orgulhosa dele por não permitir que eu o prendesse, como o pai tinha sido preso. Perguntei do que se tratava. Perguntei por que é que Franklin parecerá querer desaparecer quando ela disser aquilo. Remy não queria responder no início. Repetia que eram assuntos de família, que não eram relevantes, que eu estava a desviar do verdadeiro problema. Eu disse-lhe que não, que aquilo era precisamente o verdadeiro problema, porque a mãe dele claramente tinha alguma história pessoal que estava a projetar sobre mim e, se eu estava a ser acusada de o prender, então tinha o direito de saber de onde vinha essa acusação. Ele finalmente contou-me. Aparentemente, quando Valerie e Franklin se casaram, ela já estava grávida do Remy. Valerie convencera-se de que Franklin ia deixá-la, e engravidou de propósito para o manter, segundo as próprias palavras dela, de acordo com Remy, numa discussão familiar muitos anos antes.
Desde então, aquilo tornará-se um assunto jamais verbalizado, mas sempre presente. Franklin ficou porque se sentiu obrigado, não porque quisesse, e o casamento deles, ao que parece, tem sido miserável há décadas. Remy cresceu a ver os pais tolerarem-se apenas minimamente, e a mãe dizia-lhe constantemente para ter cuidado, porque as mulheres tentariam prendê-lo, tal como ela prendeu o pai dele. Deixem-me apenas por um instante reconhecer a ironia absoluta disto. Esta mulher anda a projetar as próprias ações sobre mim desde o primeiro dia. Foi ela quem prendeu Franklin com uma gravidez. Foi ela quem o manipulou para entrar num casamento. E por causa disso, tem vindo a envenenar a mente de Remy contra mim desde sempre, convencida de que eu devia estar a fazer exatamente aquilo que ela própria fez, porque, na visão dela, é isso que as mulheres fazem. Perguntei a Remy se a mãe alguma vez tinha dito coisas específicas sobre mim. Ele tentou minimizar, mas acabou por admitir que sim, que ela comentava desde que eu engravidei. Comentários como ser muito conveniente eu engravidar precisamente quando estávamos a falar em dar um passo mais sério. Comentários como já ter visto raparigas como eu, e que eu tinha uma agenda. Comentários como Remy ter de se proteger antes que fosse tarde demais. E aqui está a parte que me dá vontade de gritar para dentro de uma almofada para sempre. Remy acreditou nela. Ele permitiu que a própria mãe, que ele sabe ter prendido o próprio pai, o convencesse de que eu estava a fazer exatamente o mesmo. Nunca lhe ocorreu pensar, talvez a minha mãe tenha alguns traumas sobre este assunto. Talvez não devesse tomar as palavras dela como verdade absoluta quando se trata de saber se a minha namorada é confiável. A minha mãe perguntou-lhe diretamente se ele achava que ela tinha criado uma mentirosa. Se achava que eu tinha sido educada para manipular e enganar. Ele respondeu que não pensava isso, apenas se sentirá confuso porque havia vozes a dizerem-lhe coisas diferentes. A minha mãe disse-lhe que essas vozes eram escolhas dele, que era um homem adulto que tomara a decisão de acreditar em boatos e projeções em vez da mulher que carregava o filho dele. Ele começou a emocionar-se. Disse que tinha estragado tudo, que sabia que tinha estragado, e que não sabia como consertar. Perguntei-lhe se acreditava agora que eu nunca o traíra. Ele disse que sim. Perguntei-lhe por quê. Ele respondeu que ao olhar para mim, vendo o quanto eu estava magoada, percebia que eu não fingiria aquilo. Honestamente, eu podia ter-lhe atirado a bebida à cara. Ele precisava de me ver destruída para acreditar que eu dizia a verdade. Perguntei sobre o grupo de conversação, sobre a sondagem, sobre os amigos dele a chamarem-me nomes na cozinha enquanto as namoradas riam. Ele afirmou que já falará com eles, que lhes dissera que tinha sido um mal-entendido, que recuassem. Perguntei se algum deles me tinha pedido desculpa. Ele ficou em silêncio, o que por si só era uma resposta. Perguntei sobre Hank, o próprio irmão que participou numa sondagem a discutir com quem eu supostamente dormira, que fez piada sobre ter conseguido, que votou como se fosse um jogo. Remy disse que Hank se sentia mal, que tinha sido apenas humor masculino que passará dos limites. Eu respondi que não havia nada de engraçado em acusar a mãe do futuro filho do irmão de infidelidade, nada de engraçado em votar sobre com quem ela supostamente se deitara. Era comportamento doentio vindo de adultos crescidos. Ele continuava a tentar explicar, a tentar fazer-me compreender o contexto, repetia que as coisas tinham saído do controle, mas que ninguém queria dizer nada daquilo a sério. Eu disse-lhe que esse era precisamente o problema. Ele nunca quisera dizer nada daquilo, mas disse. Nunca acreditara realmente que eu o traí, mas contou a todos que sim. Nunca quisera magoar-me, mas subiu aqueles degraus e destruiu-me publicamente na mesma. A certa altura, perguntei-lhe o que pensava que aconteceria agora. Se achava que eu iria simplesmente voltar para o apartamento e fingir que nada disto aconteceu. Ele disse que esperava que trabalhássemos nisso, que íamos ter um bebê juntos, que faria tudo para reconquistar a minha confiança. Então perguntei-lhe se estava disposto a levantar-se no próximo encontro de família e anunciar que se enganara, que eu nunca o traíra, que as acusações dele eram infundadas e cruéis, e que todos os que participaram na minha humilhação me deviam um pedido de desculpas. O rosto dele empalideceu. Começou a dizer que talvez devêssemos deixar aquilo passar, que criar outra cena seria embaraçoso, que as pessoas iriam esquecer. Eu disse-lhe que de forma alguma. Disse que ele não podia acusar-me publicamente e depois pedir desculpas em privado. Que se queria ter qualquer hipótese de coparentalidade saudável, quanto mais uma relação, então tinha de corrigir a narrativa com a mesma energia que usou para destruir. A família dele precisava de saber a verdade. Os amigos dele também. Todas as pessoas daquele churrasco precisavam de saber que aplaudiram uma mentira. Ele disse que pensaria nisso, o que no idioma de Remy significa que não quer fazê-lo, mas sabe que não pode dizer não diretamente. Saímos da esplanada sem nada resolvido. Ele tentou abraçar-me e eu afastei-me. Ele ficou magoado com isso, o que sinceramente chega a ser cômico de tão trágico que é. Este homem destruiu a minha reputação, o meu carro e o meu sentido de segurança, e está magoado porque eu não o abracei. E agora fica ainda mais confuso. Chelsea, a irmã dele, aparentemente viu a minha publicação original no Reddit.
Não sei como, talvez alguém lhe tenha enviado, ou talvez passe tanto tempo em subreddits de relações que acabou por tropeçar nela. Mas reconheceu a história imediatamente e percebeu que era eu. Enviou-me uma mensagem há 2 dias. Não para pedir desculpa por me filmar no churrasco. Não para dizer que lamentava a publicação no Instagram sobre cobras e karma. Ela escreveu para me dizer que eu não tinha direito de divulgar assuntos de família na internet e que estava a piorar tudo ao procurar a atenção de desconhecidos em vez de lidar com as coisas em privado. Eu não respondi de forma simpática. Disse-lhe que tinha sido ela quem me filmou enquanto eu era humilhada e quem publicou sobre mim nas redes sociais em primeiro lugar. Disse-lhe que não tinha qualquer direito de falar comigo sobre privacidade quando violar a minha para criar conteúdo. Disse-lhe que a única razão pela qual eu publicara no Reddit era porque a família dela me deixará sem ninguém a quem recorrer e eu precisava de apoio de algum lugar. Ela respondeu com um parágrafo inteiro a acusar-me de fazer-me de vítima, a dizer que provavelmente eu tinha traído e que era apenas boa a encobrir, que Remy merecia melhor do que alguém que corre para a internet em busca de simpatia. Tirei uma captura de ecrã de tudo e enviei a Remy com uma mensagem que dizia: "Esta é a tua irmã. Esta é a tua família. E queres que eu acredite que algum dia vão aceitar-me a mim ou ao meu filho?" Ele telefonou-me imediatamente depois disso, mas deixei a chamada ir para o correio de voz. Na mensagem dizia que já tinha falado com Chelsea, que ela estava apenas a ser protetora, que a família toda estava tensa neste momento. Sempre uma desculpa. Sempre uma razão para justificar o comportamento deles, e nunca o meu. Aqui está o que decidi. Vou fazer o meu próprio teste de ADN no momento em que o bebê nascer. Não porque Remy o queira, mas porque eu quero provas que possa guardar para sempre. Quero documentação que mostre que esta criança é dele, para que quando ele tentar reescrever a história mais tarde, quando a família dele tentar alegar que eu prendi, menti ou traí, eu tenha provas inegáveis. E vou garantir que todos veem esses resultados. As mesmas cerca de 50 pessoas que o viram acusar-me vão ver-me ser vindicada. Mas não o faço por ele. Não o faço para o reconquistar nem para salvar a relação. Faço-o por mim e pelo meu bebê para que um dia, quando meu filho tiver idade para fazer perguntas, eu possa mostrar exatamente o que aconteceu e qual foi a verdade. Freya veio cá ontem e ficamos sentadas durante horas. Ela sentia-se culpada porque foi quem me apresentou ao Remy, mas eu disse-lhe que ela não podia ter sabido. Ninguém podia ter previsto o quão tóxica era a família dele ou que ele iria desmoronar sob a pressão deles. Falta-me menos de 2 meses para o parto. Eu deveria estar a montar o quarto do bebê, a preparar a mala do hospital, a sentir-me entusiasmada por conhecer a minha filha. Em vez disso, estou a planear testes de ADN, opções legais e formas de me proteger de uma família que já decidiu que eu sou a vilã. Remy continua a enviar mensagens a perguntar quando podemos falar novamente. Diz que quer estar presente no parto. Diz que quer estar envolvido. Mas ainda não corrigiu nada publicamente. Ainda não fez a família pedir desculpa. Ainda não fez absolutamente nada para reparar o que destruiu. Não sei o que acontece a seguir. Estou a viver um dia de cada vez, que é tudo o que consigo fazer. Vou atualizar quando houver mais para contar. E a propósito, para a pessoa que perguntou se já considerei que Remy possa estar a projetar a própria culpa em mim, como talvez ele tenha traído e esteja a acusar-me para desviar a atenção, sinceramente, eu nem tinha pensado nisso até mencionares. E agora não consigo parar de pensar. Não tenho nenhuma prova de que ele tenha traído, mas também não tinha nenhuma prova de que eu traí. E vejam como isso correu para mim. Mais atualizações virão. Enviem boas vibrações, porque este bebê está constantemente a dar pontapés nas minhas costelas e acho que sabe que a mãe está estressada. Última atualização. Pronto, Reddit, é isto. A atualização final. E aviso já que isto ficou confuso, e muito mais confuso do que alguma vez imaginei. Estive quase 2 semanas sem conseguir escrever, porque simplesmente não conseguia processar tudo o que aconteceu. Quanto mais datilografar isto para desconhecidos na internet. Mas vocês acompanharam-me através deste pesadelo, e merecem saber como terminou. Primeiro, a boa notícia, tive o meu bebê. Uma menina perfeita com cerca de 2,9 kg, chamada Ada. Está neste momento a dormir no meu peito, a fazer pequenos sons de ressonar. E é a única coisa boa que nasceu de todo este desastre. Eu amo-a tanto que chega a doer fisicamente. Agora deixem-me contar o circo absoluto que antecedeu o nascimento dela. Depois da última atualização, Remy continuou a enviar mensagens todos os dias. Como eu me sentia, se precisava de alguma coisa, se ele podia vir à próxima consulta. Toda uma atuação de namorado atencioso que até teria significado alguma coisa se ele tivesse feito literalmente qualquer uma das coisas que eu lhe pedi de verdade. Ele ainda não corrigira nada publicamente. Ainda não fizera a família pedir desculpa. Ainda achava que podia fazer-se de agradável e reconquistar-me sem enfrentar o problema de frente. Cerca de 10 dias depois do encontro no restaurante, ele enviou uma mensagem a dizer que a mãe queria reunir-se comigo. Apenas ela e eu para limpar o ar antes do bebê nascer. Eu ri-me tanto que quase fiz xixi nas calças, o que com 8 meses de gravidez, é um risco bem real.
Esta mulher, que o abraçou enquanto ele me acusava de ser infiel, que fez aquele comentário sobre eu tentar prendê-lo, que passou meses a envenenar a mente dele contra mim, e agora queria limpar o ar, como se estivéssemos a discutir centros de mesa de casamento. Eu disse a Remy que de forma alguma. Ele insistiu, disse que eu estava a ser difícil, que a mãe dele estava a estender um ramo de oliveira e eu devia ser grata. Grata pela oportunidade de me sentar frente a frente com a mulher que orquestrou a minha humilhação pública. Eu disse-lhe que só aceitaria encontrar-me com Valerie se ele estivesse presente, a minha mãe também, e que fosse num local público onde ela não pudesse inventar novos espetáculos. Ele concordou, mas percebi que achava que eu estava a exagerar. O encontro aconteceu num restaurante perto da casa dos meus pais, cerca de uma semana antes da data prevista para o parto. Valerie apareceu vestida como se fosse a uma missa de domingo, uma blusa florida requintada, maquilhagem completa, pérolas. A minha mãe lançou-lhe um único olhar e vi-lhe a mandíbula prender. Ela estava pronta para aquilo. Os primeiros minutos foram dolorosamente embaraçosos. Valerie continuava a rearrumar objetos na mesa, a ajustar o copo de água, a alisar o guardanapo. Finalmente a minha mãe avançou e perguntou diretamente que provas tinha de que eu alguma vez traíra o filho dela. Valerie começou com o disparate habitual, intuição, instinto materno, algo sobre eu parecer demasiado confiante na gravidez. A minha mãe perguntou o que isso significava. Valerie disse que mulheres que prendem homens costumam estar muito calmas porque planearam tudo. Verdadeiras mães estão nervosas e assustadas. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Esta mulher dizia que eu não estava assustada o suficiente com a ideia de ser mãe de primeira viagem e que, portanto, devia estar a mentir sobre a paternidade. A lógica era tão distorcida que eu nem sabia por onde começar. A minha mãe soube. Perguntou a Valerie se a verdadeira razão pela qual ela estava tão convencida de que eu tinha prendido Remy era porque foi exatamente isso que ela fez ao Franklin. A mesa ficou completamente silenciosa. Remy parecia querer enfiar-se debaixo do chão. O rosto de Valerie passou por umas 6 emoções diferentes em 2 segundos. Choque, raiva, medo e depois uma frieza defensiva tão dura que honestamente, me assustou um pouco. Ela perguntou ao Remy se ele tinha contado aquilo. Ele admitiu que sim. E eu vi algo mudar nos olhos dela ao olhar para o filho, como se ele a tivesse traído por dizer a verdade sobre as próprias ações dela. Depois virou-se para mim e disse algo que nunca vou esquecer enquanto viver. Disse que eu podia ter enganado toda a gente, mas ela sabia exatamente o que eu era. Que mulheres como eu existiam por toda a parte, à procura de homens a quem se agarrar, engravidando de propósito para garantir o futuro. Disse que me tinha observado nos jantares de família, que via a forma como eu olhava para Remy como se ele fosse um bilhete de refeição, que via como convenientemente eu ficara grávida no momento em que as coisas começaram a ficar mais sérias. A minha mãe começou a responder, mas eu levantei a mão, porque não, aquele era o meu momento. Disse a Valerie que a única pessoa naquela mesa que admitira ter prendido um homem tinha sido ela própria, que ela passara 30 anos num casamento miserável porque manipulara alguém para ficar, que andava a projetar a própria culpa em mim desde o primeiro dia porque não suportava a ideia de que nem todas as mulheres agiam como ela agiu, e que se queria falar sobre mulheres que se agarram a homens em busca de segurança, talvez devesse olhar longamente para o espelho. O rosto de Valerie ficou vermelho, não vermelho de vergonha, mas vermelho de fúria. Virou-se para Remy e exigiu que ele a defendesse, exigiu que me dissesse que eu não podia falar assim com a mãe dele, exigiu que ele escolhesse naquele instante de que lado estava. E Remy, pela primeira vez na vida talvez, não cedeu imediatamente. Disse à mãe que ela tinha sido injusta, que incentivara as suspeitas dele quando devia tê-lo ajudado a pensar com clareza, que ele humilhara a mãe da própria filha diante de todos os que conheciam porque escutar a mãe em vez de confiar em mim. Valerie olhou para o filho como se ele a tivesse agredido. Levantou-se da mesa e disse-lhe que quando tudo aquilo ruísse, quando eu lhe tirasse o dinheiro e a criança e desaparecesse, ele não devia ir chorar para ela, porque ela o tinha avisado. Depois pegou na mala e saiu do restaurante sem olhar para trás. Remy ficou sentado um longo momento a olhar para a porta por onde a mãe saíra. Depois disse que estava arrependido, outra vez, como se aquela palavra ainda tivesse qualquer significado. Eu disse-lhe que arrependido não chegava, que a mãe dele acabará de deixar claro que nunca aceitaria a mim nem a minha filha, que a família que ele tanto dizia que iria melhorar com o tempo, era ativamente hostil. E que ele tinha de perceber o que isso significava para o futuro dele, porque eu não ia passar o resto da vida a lutar por respeito básico de pessoas que já decidiram que eu sou o inimigo. Ele não teve resposta para isso. Saímos do restaurante e fiquei 2 dias sem ouvir nada dele. Depois entrei em trabalho de parto. Era uma quarta-feira de madrugada, cerca das 4 horas. Acordei com contrações que eram claramente diferentes das de ensaio que tivera até então. A minha mãe levou-me ao hospital e eu mandei uma mensagem a Remy no carro porque, apesar de tudo, ele continuava a ser o pai desta bebê e tinha o direito de estar presente. Ele chegou dentro de 1 hora, com o aspecto de quem tinha passado por todos os sinais vermelhos entre o apartamento e o hospital.
O trabalho de parto foi longo e difícil, e não quero entrar em todos os detalhes, mas posso dizer que houve cerca de 14 horas em que genuinamente pensei que podia não sobreviver. A minha mãe estava de um lado, Remy do outro, e a dada altura deixei de pensar no drama e concentrei-me apenas em sobreviver a cada contração. Quando Ada finalmente nasceu e a colocaram no meu peito, tudo o resto desapareceu. Era tão pequena e perfeita e barulhenta, a gritar como se já estivesse zangada com o mundo. Olhei para Remy e ele estava a chorar, lágrimas verdadeiras, soluços, tocava no rosto dela, nas mãos dela, repetia que era linda, que era igual a mim. Durante cerca de 10 minutos permiti-me estar naquele pequeno mundo perfeito. Eu, a minha filha e o pai dela a viver algo puro. Depois Valerie apareceu. Não sei quem lhe disse que eu estava em trabalho de parto, provavelmente a Chelsea, mas ela entrou no meu quarto do hospital cerca de 2 horas depois de eu dar à luz, ainda eu exausta, dorida e emocional com uma expressão triunfante, como se estivesse a chegar para reclamar alguma coisa. Foi diretamente para o berço onde Ada dormia e começou a estender as mãos para pegá-la. Eu disse não em voz alta. A enfermeira que estava no quarto a verificar os meus sinais vitais deu até um passo à frente para se colocar entre Valerie e o bebê, tal foi a velocidade com que eu me endireitei. Valerie fingiu ficar ofendida, disse que tinha todo o direito de conhecer a neta. Eu disse-lhe que ela perderá esse direito quando encorajou o filho a acusar-me publicamente de traição. Quando ela o abraçou por me humilhar, quando saiu do restaurante depois de me chamar interesseira. Ela virou-se para Remy à espera de que ele me contrariasse, de que dissesse que eu estava a ser ridícula, de que a deixasse segurar o bebê de qualquer maneira. E Remy, que eu genuinamente não esperava ver ganhar coragem naquele momento, disse à mãe que ela precisava de sair. Nunca tinha visto Valerie tão chocada. O próprio filho diante de uma enfermeira de mim e da minha mãe que tinha acabado de voltar com o café, disse-lhe para ir embora. Ela perguntou se ele falava a sério. Ele respondeu que sim. Disse que eu tinha acabado de dar à luz e que eu era quem decidia quem entrava no quarto, e que se eu não a queria ali, então ela tinha de sair. Ela saiu, mas não antes de olhar para mim e dizer que aquilo não tinha terminado, que eu podia ter enganado o filho dela, mas não a tinha enganado a ela, que iria garantir que toda a gente soubesse quem eu realmente era. Os dias seguintes no hospital foram tensos. Remy ficou comigo sempre que podia, ajudando com Ada, trazendo comida, tentando ser solidário. Mas eu via que ele estava sob pressão da família. O telemóvel dele não parava de vibrar com mensagens que ele não me mostrava. Chelsea passou uma vez pelo hospital e recusei deixá-la entrar no quarto. Ficou no corredor a discutir com Remy tão alto que uma enfermeira teve de lhes pedir para baixarem o tom. Quando tive alta e voltei para a casa dos meus pais com a Ada, pensei que talvez as coisas acalmassem. Estava enganada. Os resultados do teste de ADN chegaram 5 dias depois do nascimento da Ada. Organizei tudo sozinha através de um laboratório oficial porque queria documentação que não pudesse ser contestada. Probabilidade de 99,98% de que Remy era o pai. Obviamente porque eu nunca traí. Porque nunca houve ninguém além dele. Porque todo este pesadelo foi construído sobre mentiras, projeções e a incapacidade de uma família tóxica ficar na sua vida. Enviei os resultados ao Remy. Ele respondeu com uma mensagem longa a pedir desculpa outra vez, a dizer que agora sabia que tinha estado errado, a dizer que queria corrigir tudo. Eu disse-lhe que se queria realmente corrigir, precisava de mostrar os resultados a todas as pessoas que ouviram as acusações, à família dele, aos amigos, a todas as pessoas presentes naquele churrasco que aplaudiram quando ele me chamou mentirosa. Ele disse que o faria. E depois Valerie perdeu completamente a cabeça. Mais tarde soube por Remy o que se passou. Ele foi à casa dos pais para lhes mostrar os resultados e para lhes dizer que tinham de se desculpar. Valerie recusou. Disse que testes de ADN podiam ser falsificados. Disse que eu provavelmente conhecia alguém num laboratório. Disse que aquilo não provava nada, exceto que eu era boa a encobrir as minhas ações. Franklin, que estivera calado durante quase tudo isto, segundo Remy, finalmente explodiu. Disse que Valerie estava a ser insana. Que ela passará 30 anos a tornar todos à volta dela miseráveis por causa da própria culpa. Que não iria vê-la fazer o mesmo ao filho. Disse que ela precisava de aceitar que estava errada e pedir desculpa, ou perderia Remy e a neta. Valerie gritou com Franklin. Disse que ele só me defendia porque desejara nunca ter casado com ela. Que passará o casamento inteiro a procurar uma fuga e que agora estava a usar-me como desculpa. Disse que lhe dera tudo, incluindo Remy, e era assim que ele a recompensava. Franklin disse-lhe que prendê-lo não era dar-lhe tudo, era tirar-lhe a escolha, e que vê-la tentar convencer Remy de que eu tinha feito o mesmo finalmente o fez perceber que não podia ficar calado. Tiveram uma enorme discussão. Chelsea tomou o lado de Valerie, em que manteve-se afastado. E Remy saiu de casa naquela noite, com o pai a dizer-lhe que estava orgulhoso por ele finalmente defender a própria família, e a mãe a dizer-lhe que ele estava morto para ela. Morto para ela, o próprio filho, porque ele acreditou em provas científicas em vez das teorias conspiratórias dela.
Alguém riscou a palavra mentirosa na caixa de correio dos meus pais há 3 dias. Não temos provas de que tenha sido alguém da família de Remy, mas a coincidência é demasiado óbvia. O meu pai apresentou queixa na polícia e instalou uma câmara na varanda. E agora, onde é que isto nos deixa? Remy e eu não estamos juntos. Não sei se algum dia estaremos. Ele vem cá todos os dias ver a Ada, e é genuinamente bom com ela, paciente e gentil, completamente apaixonado pela filha. Quando vejo segurá-la, reconheço o homem por quem me apaixonei antes de tudo ter desmoronado. Mas também não consigo esquecer o que ele fez. Ada acordou agora e está a olhar para mim com estes olhos enormes, como se estivesse a tentar perceber quem eu sou. Ela não sabe nada disto. Não sabe que a avó achava que ela talvez não fosse legítima. Não sabe que o pai acusou a mãe, diante de cerca de 50 pessoas, de traição. Não sabe do grupo de conversação, dos carros riscados ou das discussões. Tudo que ela sabe é que alguém a segura e que está quente, alimentada e segura. Vou garantir que assim continue. Seja o que for que aconteça com Remy, seja o que for que aconteça com aquela família tóxica, a minha filha vai crescer a saber que foi desejada, amada e defendida. Nunca vai duvidar se a mãe dela se impôs e porque eu tenho provas, publicações, resultados de ADN e tudo mais que mostra exatamente o que aconteceu. Obrigada a todos os que acompanharam isto desde o início. Vocês ajudaram-me a manter a sanidade durante os piores meses da minha vida. E agora, se me dão licença, tenho uma filha para criar, e vou fazê-lo da forma certa. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.